Pois é, aqui professor Aécio Flávio Lemos para mais um vídeo, dando sequência àquela série em que nós estamos falando sobre a diminuição da população do mundo. Mas dentro dessa diminuição nós temos uma variável. Essa variável é que 40% da população mundial deverá estar morando na África no ano 2100. A Nigéria, conforme nós já dissemos antes, será o país, em 2050, mais habitado do mundo. A África é terra dos nossos descendentes. Aliás, cada um colhe o que planta. Segundo Cícero, cônsul de Roma, filósofo que viveu antes de Cristo. Os meus pêsames, aliás, eu quero dar a todos aqueles alunos contemporâneos que nunca estudaram latim. Porque latim é o berço da língua portuguesa. Entendendo latim, nós podemos entender melhor o português, escrever melhor o português, e assim sucessivamente. Então fica aqui meus pêsames, porque o ensino piorou, deteriorou, tirou matérias importantes como filosofia, que é o modo de vida, sociologia, que é o ser humano vivendo no seu meio, e assim sucessivamente. Mas hoje também não quero falar, então, voltando à África, que a gente colhe o que a gente plantou. Né? Tudo é fruto do que você faz. Vejamos na história. O que aconteceu com a raça negra? Historicamente, foram escravizados desde os primórdios do conhecimento humano. E depois escravizamos também os índios. Inclusive os Estados Unidos é um país que matou muito índio. A Tasmânia tem um romance, The Last Tasmanian, que foi o último índio. Né? Os aborígenes na Austrália viveram isolados, porque conseguiam viver em cavernas, no deserto, e se alimentando do que o deserto dá, lagarto, etc. Mas veja bem, a escravidão da raça negra começou lá pelos primórdios da civilização. Nós vemos que o Egito já apresentava o negro como escravo. Depois, as civilizações, a belga, a civilização francesa e outras, escravizaram e judiaram com a África. Tiraram os valores da África. O Congo belga, por exemplo, escravizou tanto aquele povo que chegou a um ponto que Bruxelas teve que parar de explorar a atividade econômica lá por falta de homens. Morriam cedo, falta de condição de trabalho, falta de higiene, falta de alimentação, trabalho excessivo e etc. Quando você pensa na legião estrangeira francesa, o que ela fez na África? Só sacrificou o africano. Tanto é que hoje eles estão pagando caro, ou seja, você colhe o que você planta. Você chega em Paris, por exemplo, o número de africanos é muito grande. Na Gare do Nord, por exemplo, que é a estação que você embarca para pegar o trem que vai sob o mar para a Inglaterra, o Eurotrail, você encontra uma multidão de pedintes, até de certa forma agressivos. Né? A Bélgica nós já falamos. Então nós escravizamos e aqui se faz, aqui se paga. Por quê? Porque nossa civilização nossos descendentes, não sei quando, vão começar a mover para a África. Não sei por quê. Eu não sou cientista. Estou baseando no que eu leio. Então, 40% da população mundial deverá estar na África. Agora, o que acontece? Nós deixamos os africanos com boas condições de saúde? Não. Demos educação para os africanos? Não. Se você assistiu Médecins Sans Frontières, essa entidade bacana que faz caridade na África, você vai ver a miséria ali existente plantada por nós. Né? O Brasil escravizou o negro, escravizou o índio. Certo? As consequências estão aí. Né? Então o resultado, não implantaram sistema educacional, não implantaram sistema de saúde lá, não implantaram elementos agrícolas, pecuários, industriais para desenvolver aquelas áreas. Como é que o nosso povo vai viver lá? Os nossos descendentes. E os cientistas dizem que é inevitável. Né?
O Japão, por exemplo, que nós citamos no vídeo anterior, tem o maior fundo de pensão do mundo, com cerca de 4 trilhões de dólares para amparar a velhice. O Brasil tem quanto? Quanto tem o Brasil para amparar a velhice? Tem um salário mínimo, né, por enquanto. Depois do salário mínimo, não sei se o país vai aguentar com o que nós falamos. Ou seja, uma força de trabalho pequena, intelectual, que caminha para isso, e uma força da terceira idade cada dia maior, como eu como exemplo, por exemplo. Né? Quero lembrar que hoje a Coreia do Sul tem a menor taxa de natalidade no mundo, a mais baixa. Agora, eles vão ter que importar gente, como está fazendo a Inglaterra. A metade dos ingleses, hoje chamamos ingleses, não tem sangue inglês. É sangue principalmente indiano. Falando na Índia, a Inglaterra está pagando. Por quê? Porque escravizaram a Índia por séculos. Deram educação? Não. Deram desenvolvimento? Não. Deram escolas? Não. E hoje estão pagando. Se você estiver no aeroporto Heathrow, como eu estive, você vai ver que o número que desembarcam de indianos na Inglaterra é uma coisa espetacular. E as previsões da ONU colocam Lagos na Nigéria, Abidjan na Costa do Marfim, com grande expansão populacional, de modo que uma enorme área urbana estará numa área menor, uma grande massa urbana estará numa pequena área da África. Benin, Gana, e todos estão envolvidos de modo geral. São países com cerca de 40% da população do mundo. Como essas cidades poderão acomodar esse povo? Como? Eu lhe pergunto. A própria China tem comunidades com mais de 50 milhões de pessoas. É o que vai acontecer com a África, mas a China tem procurado desenvolver. Não sei se vai conseguir. Né? Aliás, falando em China, o que me lembro de um vídeo que eu coloquei há poucos dias, dizendo que dólar fraco, América forte. O que é que está acontecendo? Hoje saiu uma estatística. Os Estados Unidos está forte. Está com 26% do PIB mundial. Ou seja, eu falei para vocês, à medida que enfraquecia o dólar, facilitava as importações de produtos americanos no mundo todo. Você estimulou o quê? A indústria americana. Ou seja, é aquela história dos impostos. Né? Quanto menor os impostos, mais progresso. Né? Por sinal, o Brasil é um campeão em impostos pequenininho, né? Também sustentar a classe política não é brincadeira, né? Agora, nesses países que nós estamos citando, citamos diversos, eles não têm serviço de infraestrutura, água, segurança, não tem. São tribos brigando com tribos, hoje ainda. Fruto do quê? Fruto do quê? Na divergência, alguém leva vantagem. Então, vamos estimular a divergência, né? A natalidade por aqui tende a cair cada dia mais, vamos dizer, cada década, cada vez mais. Né? Então, esses países da África hoje são ricos em miséria, doenças, divergências políticas, falta de infraestrutura educacional, transporte e educação. Agora, estude, veja se eu tenho razão ou não. Eu não sou cientista dentro dessa área. Eu apenas estou reproduzindo para todos nós o que a imprensa, o que os cientistas, o que a ONU e outras entidades vêm dizendo, inclusive a questão da baixa natalidade no mundo todo. Aqui é o professor Aécio Flávio Lemos, mais um vídeo, e, por favor, inscreva-se em nossa página aqui do computador, manifeste a sua opinião, é muito importante, se inscreva, por favor. Tá? Em www.previsioneseconomicas.com.br você encontra toda a nossa seleção de vídeos e podcasts e mais de 200 alocados dentro do YouTube. Muito obrigado, espero que tenha tido bom proveito.